Estamos aqui pela Rádio Paranormal.plus, a rádio que acessa o seu coração através da espiritualidade e do amor. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial na minha vida, que é a filha de uma grande amiga Silvana, é a Juliana Uehara. Por que eu trouxe a Juliana hoje? Porque eu quero muito que ela fale algumas coisas sobre espiritualidade, para a gente sintonizar os nossos caminhos espirituais. Oi Juliana, tudo bem? Oi, tudo bem? Ju, eu sei que seu pai foi um grande mestre da igreja messiânica. E eu sei que quando ele faleceu, você era muito pequena, você não tem memória dele. Que efeito trouxe a messiânica e a importância do seu pai dentro da messiânica? Na verdade, é muito difícil você crescer sem pai, né? Mas você acreditar numa religião que ensina o pós-vida ajuda a diminuir essa dor. A messiânica, ela tem um culto aos antepassados e nesse culto você vai ajudando a processar o seu luto. Então, para mim, as coisas eram vistas de uma maneira diferente. Por exemplo, data de falecimento era data de comemoração. Porque era o que eu podia ficar de mais próximo do meu pai. Dia de finados, em vez de um dia triste, era um dia de comemoração. Porque a gente ia ao cemitério, preparava as lembrancinhas de Dia dos Pais, tudo a gente deixava lá. Então esses lugares, diferente das outras pessoas, têm um significado especial para mim. Então quando eu vou no cemitério, parece que eu tô mais próximo do meu pai. Quando eu vou fazer oração para os antepassados, parece que eu tô mais próximo do meu pai. Então, isso me ajudou a crescer lidando com a ausência dele. Então, ele estava ausente, mas em vários momentos do ano ele estava presente. Então, no Dia dos Pais, a gente preparava as lembrancinhas, as coisas do Dia dos Pais, levava ao cemitério. No aniversário, a gente dedicava sempre o primeiro pedaço do bolo para ele, para colocar no altar. Então, a messiânica, dessa perspectiva, ela foi fundamental para eu entender esse processo de uma maneira um pouco mais natural. Ele não deixa de doer tanto, mas você vai quando você incorpora isso no dia a dia, você vai curando, né? E são anos de cura, né? Eu só consegui entender bem essa história do meu pai e trazer um fechamento quando eu tinha 14 anos. Nossa, e como foi esse processo? Durante muito tempo eu sentia falta, né, de ter um pai, então, porque é difícil, né? Você prepara o presente, você não tem um pai para dar, né? Você tem que levar lá no cemitério, né? E eu via as pessoas com pai e eu sempre quis ter um pai. Então era muito difícil lidar com essa ausência, né? Inclusive, até conversando com um amigo, né? Ele falou, eu sei amar a ausência. E essa frase chamou muito minha... Eu sei amar a ausência. Eu sei amar a ausência. E ele falou assim, e essa frase ficou repetindo na minha cabeça. E eu parei para pensar que eu também só sabia amar a ausência, porque eu não tinha uma presença masculina para amar, eu não sabia amar uma representação de masculino, só uma imaginação de masculino. Então eu falei, é verdade, eu só sei amar a ausência, e isso é bom por um lado e ruim por outro, porque você, na ausência, você preenche o que você quiser, e a vida não é assim. Então eu tive que aprender, às vezes as crianças, né, com a figura masculina aprendem como se comportar, eu tive um vazio ali, então eu tive que aprender sozinho, eu tive que aprender na ausência. E me diz uma coisa, Juliana, você sentia de alguma forma a presença do seu pai espiritual, ou essa ausência, ela era tão forte que pelo fato de você não conhecê-lo, não tê-lo conhecido muito bem, que quando ele partiu você era muito criança, você conseguia sentir a energia, você teve essa sensação, ou era só a sua imaginação mesmo? Eu imaginava muito meu pai, né? E eu hoje sei que eu não conheço quase nada dele, né? Eu tenho um pai por referência, porque muitas pessoas falam do meu pai, como ele era, mas uma coisa que eu sei que eu nunca vou saber é como ele era como pai. Porque dentro da igreja messiânica, ele era uma pessoa muito reverenciada, Sim. né? Até as poucas
vezes que eu tive perto de pessoas que conhecem você, que falam, eu senti que ele era muito amado, muito respeitado e que ele ajudou muito a fortalecer essa religião aqui no Brasil. Isso tem fundamento? Sim, meu pai, ele foi um dos membros pioneiros, né, lá no Paraná. Então ele que começou a divulgação ali, junto com um outro membro pioneiro que veio do Japão, né? Então a esposa dele passou por uma purificação muito grande e ele entrou em contato com esse membro que veio lá do Japão e ele, como a esposa dele se curou, ele ficou muito grato. E aí, em forma de gratidão, ele dedicou a vida inteira dele para a igreja. Que bacana. E aí ele começou a fundar igrejas. Então a primeira igreja lá de Curitiba foi graças a ele que comprou. Então lá em Curitiba, no Paraná, ele é muito conhecido, assim, as pessoas têm muita gratidão por ele, né? E mesmo depois dele ter morrido, né? Graças à bondade dele, a tudo que ele fez lá, a gente recebeu auxílio de pessoas que tinham gratidão por ele, né? Mas apesar disso, eu nunca senti ele presente, né? Eu até sinto um pouco de remorso porque eu sentia muita falta, então eu lamentava muito porque eu queria que ele tivesse, queria ter um pai para abraçar, um pai para conversar, às vezes até hoje, né, se você tá meio perdido, às vezes um pai tem um bom conselho para dar e eu não tenho. Então às vezes falta isso. Falta essa presença masculina. Falta essa presença, mas eu sei hoje que meu pai tá muito bem. Um dia eu tive um sonho com ele, a gente tava num ônibus. E aí eu vi ele sair correndo assim e abracei, é um sonho muito real. E a gente foi no ônibus e foi conversando. E ele foi falando como ele estava bem e tudo mais. Só que foi chegando numa estação que eu tinha que descer. E aí ele falou assim: fala para sua mãe que eu tô muito bem. Agradece a ela por tudo que ela fez. Eu recebo todas as orações dela. Eu amo muito ela. E eu tô partindo para outro nível espiritual agora e vim me despedir e agradecer de vocês. E ele foi embora. E daí eu desci e ele continuou no ônibus, assim. Eu me lembro desse sonho, assim, foi o sonho mais real que eu tive com ele. Mas eu não costumo sonhar e nem sentir muito. Quando eu completei 14 anos, eu entendi que esse processo de tristeza, de sofrimento não era bom para ele, né? Eu comecei a estudar um pouco mais e eu me arrependi muito de por muitos anos ter sofrido pela ausência dele. E aí eu consegui me libertar, né? Porque eu ficava muito presa na figura do meu pai e acabava esquecendo da minha mãe, que estava aqui também batalhando para sobreviver, né? Porque não é fácil com duas crianças pequenas, né? Eu tenho mais um irmão, então a gente era pequeno. E aí eu pensei, não adianta, né? Para o meu pai eu tenho que fazer orações, desejar que ele esteja bem, pedir perdão por ter sentido tantos anos a falta dele e conseguir deixar isso em paz. Que bonito. Em alguma medida, assim, conseguir fazer as pazes com isso, né? Mas sempre que eu penso no meu pai, tem uma música que eu gosto muito, que é de um filme, mas o nome da música é Você é o melhor que eu nunca vou ter. E esse é o meu pai. Ele é o melhor que eu nunca vou ter. O que eu vi dele de fotografia pareceu um homem muito interessante. Agora, mudando um pouquinho e falando e continuando no mesmo assunto, eu lembro que, como eu te conheço desde criança, e hoje você já é uma advogada, já é uma mulher feita, é uma pessoa muito espiritualizada. Eu lembro que durante muitos anos você aplicava jurei, você me aplicou jurei uma vez, e eu fiquei fascinado com o teu jurei, porque assim, eu nunca tinha tomado jurei, e jurei eu chamo de uma bênção da messiânica, né? E aí você aplicou e você falou pra mim: tio, eu tô sentindo uma dor, que você tem uma dor aqui. E era uma verdade absoluta. E eu lembro que a dor melhorou muito, assim. Todas as vezes que alguém recebe jurei, há esse processo de cura? Ou você acha que depende da sensibilidade de quem está aplicando o jurei? Na verdade, o jurei, ele é como
É uma luz que vem de Deus e passa pelo membro, né? Passa pelo Hikari e vai para a pessoa. Então ele limpa ali as máculas espirituais e daí também promove uma limpeza no corpo, né? Então, quanto mais a pessoa estiver concentrada, né? Mais forte, com mais intensidade vai vir essa luz, né? Então depende muito de como a pessoa se conecta, da vibração dessa pessoa, dela estar num estado de calma, mas assim, em maior ou menor medida, todo jorei produz esse efeito, né? Inclusive, na minha família, a gente tem vários casos, o do meu pai, que é esse da esposa dele, que inclusive fez ele se tornar messiânico, ela já estava desenganada pelos médicos, e quando ela começou a receber jorei, ela se curou, né? Depois ela veio falecer por outros motivos, mas ela se curou daquela doença que eles nem sabiam o que era. E a minha mãe, ela teve uma experiência muito interessante, porque a minha mãe, ela tem problema com pedra na vesícula. Sim. Né? Ela sempre teve. E aí, meu pai tinha falecido fazia alguns anos, e ela começou a ter várias crises. E ela estava até no Paraná, né, lá com a minha avó, e ela fugiu do hospital, voltou para São Paulo, só que a vesícula dela podia romper e ela morrer a qualquer momento. E ela não queria fazer cirurgia, o caso dela era cirúrgico, ela não queria fazer. Ela fugiu do hospital e foi para casa. Quando chegou em casa, a minha irmã começou a ministrar jorei e tudo mais, mas ela não estava melhorando. Um dia de madrugada, ela acordou e viu meu pai. Ele estava sentado na beira da cama, ministrando jorei para ela. E ela começou a sentir um calor, assim, naquele local da vesícula, sentiu um calor. E aí ela queria falar, ele falava bem calmamente com ela, não grita, tá tudo bem, porque a minha mãe, ela tem medo de espírito. E ela falou que ele estava todo iluminado, numa luz dourada, assim, ministrando jorei, e ele ministrava jorei para ela e ficava olhando pro berço, onde estava dormindo eu e meu irmão. E aí ele falava assim, tá tudo bem. Daí ela falou assim, mas não era pra você estar aqui, você morreu. E aí ele falou assim, não, mas eu tô aqui pra ajudar, porque você não pode deixar as crianças sozinhas. E aí ele ministrou jorei, ela sentiu um calor, daí ele falou assim, você tá com medo? Ela falou assim, tô com medo. Você não quer mais me ver? Daí ela falou assim, não quero. E aí ele sumiu. Mas ela, mesmo depois que ele sumiu, continuou sentindo aquele calor na região onde era a vesícula dela. A vesícula, a vesícula. E aí, passado um tempo, ela começou a melhorar, refez os exames e não tinha mais nenhuma pedra na vesícula. Que bacana. Agora, uma pergunta para ti. Depois que você entendeu esse processo, que você estava falando de perdão, de compreender o caminho que o seu pai teve que seguir, a evolução que ele foi, e aí você percebeu que você não podia ficar com essa dor, com esse sentimento, e que você conseguiu ressignificar essa sensação de ausência de pai, como é que você ficou? Você acha que você conseguiu evoluir melhor os seus dias, está mais tranquila? A tua relação afetiva com esse luto, com essa ausência de pai, te fez se sentir melhor? Você buscou outros recursos para essa compreensão? Como foi isso? Então, na verdade, né, foi todo um processo muito lento, né? Então, a messiânica me deu essa base para conviver com isso de uma maneira um pouco mais natural, e depois eu comecei a estudar o espiritismo. O kardecismo, né? O espiritismo, o kardecismo, né? E aí lá eu fui encontrando outras respostas, fui revendo pensamentos, e hoje eu tenho para mim que, apesar de toda a dor que eu sofri, isso foi necessário, porque me transformou na pessoa que eu sou. E eu precisava ser assim. Então, por mais dolorido que tenha sido esse processo todo, se não fosse ele, eu não seria eu. Então eu tenho muita gratidão, apesar de ainda sentir falta do meu pai, eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu e como aconteceu. E de alguma forma, meu pai, por meio de outras pessoas, estava ali, né? Que bom. Então a gente acabou recebendo ajuda de outras pessoas que gostavam do meu pai. Eu sempre escuto falarem do meu pai, mas é tudo por referência, né? Hoje, depois que comecei a estudar a doutrina espírita, eu tive um complemento, né, do que às vezes na doutrina messiânica falta para mim. Faltou para mim, pelo menos. E eu consegui estar em paz e saber que, graças a isso, é quem eu sou hoje, né? A gente precisa passar por algumas coisas. Talvez, se eu não tivesse passado,
eu fosse uma pessoa um pouquinho mais egoísta, uma pessoa um pouquinho mais menos empática, né? Com muito mais defeitos do que eu tenho hoje. Que se eu tenho defeito hoje, apesar da lapidação que eu passei, se eu não tivesse passado, talvez eu tivesse mais defeitos, né? E quando você vê alguma pessoa passando por um luto, isso te soa como? Te dói, te machuca? Ou você consegue olhar e ter um pensamento de que isso também vai passar? Eu consigo olhar e ver o percurso que ela vai passar. E aí vai depender da pessoa, como que vai ser esse percurso dela e do conhecimento que ela tem sobre as questões espirituais. Porque o luto, ele pode passar, se você transcorrer ele de forma corajosa, porque não é fácil, mas você pode ficar preso em alguma das etapas do caminho. Entendo. Então, assim, o que eu olho quando eu vejo uma pessoa que perdeu um ente querido é que ela vai ter um caminho difícil para se acostumar com a ausência daquela pessoa. Eu mesmo eu sofro bastante nesse processo de luto, né? Minha irmã faleceu recentemente e eu também, às vezes, meu padrasto também faleceu recentemente, então eu vou ressignificando os meus passos no luto, né? A minha irmã, por exemplo, até uma mensagem que eu gostaria de deixar para quem está passando por esse processo Sim. de sofrimento, é que a gente tem duas escolhas, né? Aquela pessoa que passou pela nossa vida e a gente teve uma oportunidade de conviver com ela pelo tempo que foi, ela deixou ela na gente. Então a gente pode escolher entre lembrar do momento final ou lembrar de toda a história que hoje faz parte da gente. Quer dizer, aquela pessoa, ela tá com você para sempre. Tudo que vocês passaram, tudo que vocês viveram, tudo que aconteceu, ninguém vai mudar. E vai estar tudo ali. Então a gente pode, em vez de focar para aquele momento final de tristeza, de despedida, a gente pode focar em tudo de bom que a gente viveu. Então, eu lembrei, que saudade, mas nossa, lembra aquela vez que a gente fez tal coisa? E aí você começa a encher o seu coração de alegria. Você pode direcionar o que você quer pensar. Uma coisa muito triste ou as coisas felizes. E as coisas felizes sempre vão estar com você, então é como se aquela pessoa sempre estivesse com você. Que bom. Ju, vamos aproveitar que você está aqui. Eu vou jogar uma cartinha para você do Ho'oponopono. Vamos ver o que o plano espiritual tem para dizer para você. Então eu vou pedir para você cortar e mentalizar uma pergunta para o universo, ou não mentalizar nada, e escolher 3 respostas. Vamos ver o que o plano espiritual tem para te dizer. A primeira mensagem é Naula Ola. Significa sombras e o lado oculto do eu, comportamentos sabotadores, crenças limitantes, procrastinação ou atitudes negativas. O que você tem a dizer sobre sombras? Todo mundo tem as suas, né? Uhum. Todo mundo tem as suas. E se a gente for pensar pro lado do luto, que é o assunto que a gente está conversando, né? A gente, às vezes, gosta de ficar um pouquinho na sombra ali da tristeza, né? Gosta de, às vezes, cultivar esse sentimento. Só que a gente tem que fazer isso com muita sabedoria, para não ficar preso naquilo. Naquela dor, naquele sentimento, né? Porque vai passar. Vamos ver a segunda? Respiração. Agradeça pela vida. Então, gratidão à vida. E a terceira, girassol. Significa prosperidade, clareza mental e abundância, que é tudo que você tem. Eu conheço um pouco a sua história, quer dizer, conheço bem a sua história, graças a Deus, e você é uma pessoa vitoriosa. Você conseguiu chegar num patamar muito bom, passou por todos os processos, você é uma filha maravilhosa para sua mãe, a mãe dela tem algumas tristezas às vezes, e ela cuida lindamente dessa mãe, ampara, ela tem um irmão no Japão, que é completamente diferente dela, mas eles têm uma união que é maravilhosa. De onde vem tanto amor em você? Eu acho que justamente dessa ausência, né, Tio Gui? Porque quando você perde uma pessoa querida muito cedo, você passa a valorizar as pessoas que ficaram. Você sabe que aquilo não é para sempre. Às vezes, quando a gente está vivendo no automático, a gente não se dá conta que de uma hora para outra a vida pode passar.
Então, essa partida do meu pai, cedo, me ensinou a valorizar quem ficou e aproveitar cada momento como se fosse o último, porque na verdade ele pode ser. Com a sua sensibilidade, Juliana, e falando em sintonia, falando em cotidiano, falando em rotina, falando em espiritualidade, você consegue olhar para a tua história e perceber que há um propósito da vida para o seu ensinamento? Ou você acha que isso é só dor? Não, acho que tudo tem um propósito, né? Se fosse só dor, a gente enlouquece. A doutrina espírita ensina que não é assim que funciona. E a própria doutrina messiânica também ensina que assim não é assim que funciona. A gente passa pelos processos que a gente precisa passar para a nossa evolução espiritual. Não é dado a mim saber o que eu fiz para precisar passar por essas experiências nessa encarnação. Mas eu sei que eu precisava passar por elas para resgatar possivelmente alguma coisa em mim, né? Não é nenhuma punição, mas é que a gente às vezes precisa se resgatar, né? Às vezes a gente pode ter feito coisas não tão boas e Deus dá a oportunidade da gente se resgatar disso, nós mesmos, né? Não alguém nos salvar, mas a gente se retirar daquele lugar que a gente mesmo se colocou. E para as pessoas que estão tristes, que estão passando por luto, que têm dificuldade de resolver, qual a opinião que você tem? O que você diria para essas pessoas? Eu diria para essas pessoas terem coragem. Coragem, deixarem sofrer o que tem que sofrer, mas não ficar presa no processo. Porque a vida continua e ela traz 1 milhão de possibilidades novas, de pessoas novas, do que a gente pode fazer. Se você perdeu um filho, doe esse amor para outros seres, pessoas que estão precisando de amor, porque o mundo precisa muito de afeto hoje. Se você perdeu um pai, doe esse afeto para outras pessoas que, né, são pais sem filhos, né, que os filhos abandonaram. A gente sempre pode transformar o nosso amor, o nosso sofrimento, né, aquilo que está sobrando, e doar para onde está faltando. E falando em gratidão, o que você diria para sua mãe hoje? Minha mãe é tudo. É especial. Minha mãe, eu nem consigo dizer, porque minha mãe é minha heroína. Com os defeitos, ela faz vencer como ela venceu, né? Cuidando da gente. Não, apesar das dificuldades, orientou a gente, não deixou a gente ir por um caminho ruim. Então, eu tenho só amor. Que maravilha. Bom, essa é a Juliana Uehara, ela é uma advogada, ela é uma pessoa espiritual, das melhores pessoas que eu conheço na vida. Conheço essa garotinha desde criança, sou apaixonado por ela, pela forma como ela lida com a vida. Eu fiz questão de trazê-la e de colocar, porque ela tem uma sensibilidade muito especial. Bom, eu sou Ariel Veríssimo, eu estou aqui no Sintonia do Cotidiano, pela rádio Paranormal.plus, trazendo essa pessoa para falar de luto, para falar de transformação. Então eu peço a todos que se inspirem na história dela, na beleza dela, e vamos ser felizes, vamos ser calmos, vamos ajudar o planeta nessa transição que a gente está passando. Ela consegue ser grata às 2 filosofias que ela aprendeu. Eu lembro que quando ela era messiânica, ela era uma pessoa já maravilhosa. Quando ela aderiu ao kardecismo, ela começou a ler, ela começou a ter respostas, e eu, como acompanho ela, falo com ela sempre, eu comecei a perceber. Então eu tenho mais uma pergunta para você, Juliana. Você hoje consegue ser feliz? Eu sou muito feliz. Eu só tenho a agradecer, porque todas as dificuldades que eu passei na minha vida, não só a do meu pai, mas todas, me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Então, cada coisinha difícil que aconteceu, se não tivesse acontecido, não seria eu. Então, eu acho que a gente tem que... Claro que não no momento da dificuldade a gente não consegue ver, mas quando a gente passa por aquilo e vai ganhando mais maturidade, a gente vai vendo o propósito que aquilo tem na nossa vida. Então hoje, no caso do meu pai especificamente, eu valorizo imensamente minha família, minha mãe, meu irmão, meu companheiro, enfim, você. Como era o nome do seu pai? João Uehara. E o que você diria para ele hoje? Que eu amo muito ele e que eu quero que ele esteja feliz. E com certeza ele está num plano espiritual muito evoluído.
Bom, eu sou Ariel Veríssimo, eu estou aqui no Sintonia do Cotidiano, hoje com essa queridíssima Juliana Errara. Então eu quero agradecer a todos a estar ouvindo, gostaria que todo mundo prestasse atenção na história. A vida é muito simples, a dor é muito simples, a alegria é muito simples, tudo é muito simples, mas tudo é muito necessário para a nossa evolução. E eu quero que vocês tenham muito amor no coração, que vocês olhem para o seu passado, olhem para os seus ancestrais, olhem para todas as pessoas. A messiânica, ela cuida muito dos ancestrais, ela cuida muito dessa coisa. O kardecismo, ele cura muitos espíritos. Então é uma união muito bonita. As pessoas que conseguem ter essa sensibilidade, elas são incríveis. Bom, eu quero pedir para todo mundo acompanhar meu canal no YouTube, Janela do Cotidiano, que é muito especial, o meu programa aqui na rádio, Sintonia do Cotidiano, meu agradecimento profundo a Juliane, falar que eu tenho muito amor por ela também, e que mandar um beijo para Silvana, a mãe dela, que é uma pessoa muito especial que está lá em Curitiba, e é isso, gratidão universo por essas experiências que a gente vive. Muito obrigado, Ju. Eu que agradeço.